O que acontece quando a gente quebra a autoridade? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Judas se perde quando o quê? Quando quebra o princípio da autoridade. Então isso, gente, é algo assim que é muito sutil. Todo convite que a gente tem para a gente quebrar a autoridade, viver em rebelião ou em revolta, é o manto de Satanás que está em cima da gente. Você não quer obedecer seu pai, você não quer obedecer o seu marido, você não quer obedecer o seu chefe. O princípio da autoridade é um princípio protetor mesmo. Quem fica debaixo da autoridade, mesmo não concordando com a autoridade, vence. Jesus termina de pregar, desce do barco de Pedro, fala: Pedro, agora lança a rede. Ele fala assim: Jesus, você entende de pregar, quem entende de pescar sou eu. Pedro, lança a rede do lado direito. Olha, eu não concordo não, Jesus, eu pesquei a noite inteira, mas sob essa palavra eu vou obedecer. Ele vai lá e pega o que, gente? Ele tem a tal da pesca maravilhosa. Você nem precisa concordar. Quando eu vim para esse ministério interessante, eu não queria vir. Gente, eu falei para Deus: Deus, é muito difícil te obedecer, Senhor. Gente, obedecer a Deus, você pensa que é moleza? Não é não, gente. Deus, é muito difícil, mas quando você obedece, larga a tua parentela, larga a tua terra, larga a casa dos teus pais, vai para um outro lugar. A gente fica com medo, não fica, gente, de começar de novo? Fica ou não fica, gente? Você não quer estar na pele daquela pessoa, não, quer? Só que Deus fala o seguinte: eu bem sei que planos tem a respeito de vós. São planos de paz e não de mal. O Deus que está mandando você, que está dizendo lança a rede, me obedeça, Ele não vai te abandonar não, gente. Deus não abandona a gente não. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Essa palavra muda, gente? Não muda. Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. Deus, Ele pega autoridades e manda para Israel. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que são enviados, é um povo que não se submete à autoridade. Eles ouvem a voz de Deus, mas não querem obedecer. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, olha a proteção, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Sabe o que é uma vida de deserto? É uma vida onde você planta e não nasce. O deserto, nada prospera no deserto. Nada prospera no deserto. Então, quando Jesus está falando assim: eu tentei te avisar, eu tentei trazer você para perto, você não quis ficar perto, sua casa vai ficar deserta. É isso que acontece quando a gente foge da autoridade, sem a proteção das asas de Deus. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto de sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra? Vamos repetir junto? Diga: a obediência é melhor. Obediência é melhor, gente, do que qualquer sacrifício que você pregue para o mundo inteiro, que você entregue seu corpo para ser queimado em favor do inocente, do injustiçado. A submissão é melhor. Diga: a submissão é melhor. Quer pensar nessa palavra aqui? A submissão é melhor. Você quer ser submisso? Eu não, pastor. Lá em casa eu não levo desaforo para casa não, e quem manda sou eu. Eu não engulo essa não, pastor. Essa palavra é satânica mesmo, gente. É Satanás que não se dobra. Quando eu faço... Quem é que tem encontro com Deus ou face a face na sua igreja? Você tem? Quando a gente faz o processo de libertação no encontro com Deus, eu sempre mando fazer. No final do processo eu falo: agora vamos ficar de joelhos. Eu vou ensinar uma oração para vocês aqui durante esses dias. Quando você faz a oração, gente, primeira coisa que o Espírito Imundo, quando manifesta, ele está de joelho, ele já quer levantar.
ele não se dobra. O espírito imundo é um revoltado, é um rebelde. Ele se rebelou contra Deus, gente. Imagina contra a gente. Vocês estão entendendo isso? A submissão é melhor. Estar debaixo de uma autoridade é o maior presente que Deus deu para a gente. Eu fui pastor auxiliar por 16 anos. Eu sei o que é isso. Auxiliar, 16 anos. O meu pastor falava assim: Lobo, vai. Eu, sim, senhor. Lobo, não vai. Eu ficava triste. Eu falava, sim, senhor. E o bom de ser soldado é isso, que você aprende a obedecer. Mas eu era assim, ó, que nem um pitbull. Pensou em um pitbull? O pastor falava assim: Lobo, quieto, senta. Gente, só que chegou um dia, ele soltou a coleira e falou assim: Lobo, pega, pega. Saí mordendo o cão. Vocês entenderam isso? Você está debaixo de uma autoridade, é proteção. Olha, a submissão é melhor que a gordura do cabelo, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Eu quero falar um pouquinho sobre feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria? É uma forma de manipulação espiritual. O que o feiticeiro faz? O feiticeiro estabelece um contrato, é um acordo espiritual, para que o mundo ocultista opere em teu favor. Então significa o seguinte: eu não consigo resolver as coisas do meu jeito, Deus não está me dando o que eu quero, eu estou assim ansioso para conseguir algo que Deus já me disse não, e Ele já fechou as portas e disse: não vou te dar. O que eu faço? Eu apelo para o mundo espiritual. A feitiçaria é um apelo espiritual para quem? Para o espírito imundo, para o espírito de morte, para o espírito de trevas. A partir desse acordo, esse acordo que se transforma em pacto, aquele espírito maligno, ele faz o que na minha vida? Ele vem arrasar a minha vida. A desobediência, a rebelião, é como você tratar no modo oculto a respeito de contratos espirituais. É isso que leva a gente à morte. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade. Então está aqui, ó, para Deus aqui em cima, e tem as posições de autoridade. Tem um anjo-chefe aqui, Gabriel, Miguel, e esses anjos que a Bíblia cita o nome. Aí tem lá um anjinho aqui que está debaixo dessa autoridade. No vértice superior é Deus, lá na pirâmide, né, na pirâmide de autoridade. Aí esses anjos que estavam aqui debaixo da autoridade, eles não quiseram ficar. Eles se rebelam, eles saem debaixo da autoridade. O que acontece com eles? Ó? Abandonaram sua própria morada. O que é morada? Proteção. Eu coloquei você debaixo das asas, não é isso? Debaixo da proteção. Eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Onde é que Satanás foi parar? Ele sai daqui debaixo, aqui está a luz, ó. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Satanás está aqui debaixo, ele tenta ir para cima. É como se ele furasse esse teto aqui e quisesse ir para cima da luz. Na verdade, ele vai para onde? Ele vai para as... A rebelião leva a gente para as trevas. O rebelde fica cego, pastor. Cego. Ele não consegue enxergar a besteira que ele está fazendo. Você chama ele, ele vai naturalizar, ele vai espiritualizar, vai dizer: Deus me disse, Deus me mandou começar um novo ministério. Na verdade, ele está ferido na igreja dele. Ele está machucado debaixo da autoridade do pastor dele. Então o que ele faz? Ele rompe com aquilo e ele entra num processo de rebelião. Em vez de ele falar assim: pastor, me abençoa que eu vou embora, eu vou sair em paz. Não, ele sai brigando, sai falando mal. Aquela ferida está tão machucado o coração dele, que toda pessoa que ele encontra, ele fala mal do pastor, ele fala mal da liderança, ele fala mal da igreja. Ele foi atingido por quem? Pelo pastor. Mas quem está se aproveitando dessa enfermidade espiritual, dessa ferida espiritual? Satanás. Se rebela. Você não precisa dele. Ele é burro. Olha que homem burro. Você é mais inteligente, você estudou mais a Bíblia que ele, você cresceu mais que ele. Então ele faz você romper com o quê? Com a autoridade. Você quer ver uma coisa? Você lembra quem era o seu pai e sua mãe? Normalmente, à medida com que o tempo passa, a oferta de estudo, ela é maior. Hoje, você liga, faz uma faculdade à distância. Coisa que nossos pais não puderam fazer. Então, nossos pais normalmente fizeram o quê? Fizeram o 2º grau, completaram o ensino médio. Poucos dos nossos pais
terminar a faculdade. Fazer mestrado e doutorado, então, era algo que era impossível para os nossos pais. Hoje, o menino sai da faculdade e vai direto para o mestrado. Hoje. Então, o que acontece? Eu acumulo o quê? Ciência. Eu acumulo os diplomas acadêmicos. Então, eu tenho uma ideia de que eu sou mais do que meu pai. Mas não sou. A bênção do Pai sobre a minha vida é que me faz prosperar. É por isso que você encontra na vida das pessoas que são órfãos ou que não receberam, foram abandonadas, uma vida de miséria, uma vida de deserto. Se ela não romper com aquilo e entrar debaixo da filiação de Deus, ela fica para sempre perambulando de igreja em igreja, de vida em vida, e não consegue se acertar. É por isso que a autoridade é tão importante. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, abençoou-lhe e disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A autoridade no princípio, quando Deus ele faz Adão, ele toma aqui, a autoridade está contigo, não? Eu te dou autoridade para você dar nome para todo mundo, e quando você der nome, você vai ter autoridade sobre toda a criação, e mais do que isso, sobre todos os peixes. A autoridade Deus deu para quem? Diga Adão. No princípio, Deus pegou a autoridade, Deus pegou a autoridade dele e deu para Adão. O que Adão faz? Adão entrega a autoridade dele, ele troca pelo conhecimento do bem e do mal. Aqui, ó. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Adão pega a autoridade que Deus deu para ele e dá na mão de bandeja, dá para Satanás. De bandeja. Satanás então começa a usar essa autoridade. Só que Satanás é bonzinho, gente. Então o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. É por isso que o mundo é mau. É por isso que tem guerra, porque tem conflito, porque marido mata a mulher, porque mulher mata filho, porque um homem pega álcool e vai numa creche e mata 9 crianças queimadas. Você está entendendo, gente? O mundo jaz no maligno. O homem bom, no lugar perfeito que era o paraíso, um Deus bom e uma autoridade perfeita, ele pega tudo isso que é bom e entrega na mão de quem? Do ser mais assassino que existe, que é Satanás. Ele é homicida desde o princípio. A partir daquele momento, o que a Bíblia diz? O pecado entrou e junto com o pecado entrou o que, gente? A morte. A história termina assim. Satanás está dizendo: eu lhe darei autoridade sobre eles, porque me foram dados. Eu posso dar a quem eu quiser. A administração do mundo está na mão de quem? Do diabo. A criação ficou sujeita ao domínio de quem? Do império das trevas. Mas como é que isso termina? Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz o quê? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Qual foi a autoridade que ficou para o diabo agora? Nenhuma. Só que ele costuma dizer que ele tem autoridade. Até esse momento, de fato, o mundo jaz no maligno. Agora, depois que Jesus ressuscita dos mortos, gente, ele fala: me dá de volta. Cadê a chave? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem que manda agora? Quem é que manda agora, gente? Só que Jesus, ele faz algo impressionante. Ele pega essa autoridade que ele tem, ele não leva ela para o céu. Ele pega essa autoridade e delega de novo para o homem. Só que antes tinha um Adão. Agora ele dá para quem? Para todo aquele que crê. É para mim e para você. Eu queria bem que você entendesse isso. Eu me lembro da cerimônia que a gente tem quando a gente é declarado oficial. Vem um comandante, no tempo do governo militar, que é a minha época, eu não sou tão velho assim, é que o governo durou muito. Deixa eu ver se era o governo. Não era o governo militar não, já era o Sarney. Era o Sarney. Na hora que vem o presidente da república e entrega pra gente uma espada. Então o cadete tem uma espadinha. É um canivetinho desse tamanho assim. É só um símbolo da autoridade. Mas vem quem? Vem o presidente. O presidente, ele está em todas as formaturas do oficial. Ele pega a espada e entrega na mão do oficial. O que o presidente está fazendo? Eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando poder de polícia. Agora você vai assumir.
uma posição para defender o povo brasileiro. Você está pensando que o soldado recua no campo de batalha? Você está pensando que soldado faz paz? Ah, eu sou tenente, cheguei lá numa posição, aí o bandido lá, o inimigo lá, o alemão da Segunda Guerra, eu me rendo, bandeira branca. A bandeira branca, gente, não é bandeira de paz, não. É bandeira de parlatório. A pessoa vem com a bandeira branca, eu meto chumbo nele. Mas que isso, pastor? Não matarás. Gente, preste atenção. Eu não sou autorizado a travar nenhum tipo de amizade com o inimigo. Você sabia disso? Sabia que é proibido ao oficial, o soldado que passa, travar amizade com o inimigo na guerra? Eu vou para a corte marcial. Não tem acordo, não tem paz. Sabe o que Jesus fala para a gente? Eu colocarei inimizade entre a semente da mulher e entre você. Você vai... Lembra quando os escravos entraram nos pés de Jesus? Lembra disso na cruz? Você vai ferir o calcanhar dele. Quando o cravo entra, quando aquele prego entra nos pés de Jesus, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E esmagar a cabeça é o seguinte: ele vai perder o governo. Imagina se um corpo... As nossas vós contavam isso, que cortava a cabeça da galinha, ela saía andando, não é isso? Mas ia para onde? Não tem mais direção. Está perdida, a galinha parece que está viva. É assim que está Satanás. Jesus esmagou a cabeça dela. Ela não consegue mais reagir, ela não tem... Não é que o inimigo foi assim, tomou um soco, se levantou e está cambaleando. Acabou, ele saiu fora do campeonato. Jesus pegou essa autoridade e deu para mim e deu para você. Toda autoridade é dada. Ele está acima de todo principado, poder, potestade, domínio. Ele vai elencando uma hierarquia de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja. Então olha para mim aqui, é bem simples esse versículo aqui de Efésios, é bem simples, ó. Jesus é o cabeça, não é isso? Não é o cabeça? A igreja é o corpo, não é isso? Ele está dizendo que ele colocou Satanás debaixo de quem? Quem é o corpo mesmo, gente? Diz assim, sou eu. É debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, isso é claro, ele está dando uma palavra de autoridade. Você lembra Josué, quando ele entra para lutar contra os 5 inimigos confederados? Ele pega os reis, pega os reis de Jarmute, Elaques, Hebron, ele chama todos os 5 aqui, bota aqui. Ele bota o pé em cima da cabeça dele. Isso é só um símbolo espiritual. Assim, agora corta a cabeça. Colocar o inimigo debaixo dos pés, por estrado de pés, isso significa exercer uma autoridade vencedora. Aqui, ó, debaixo dos meus pés. Você tem que entender que não há nada de bom em Satanás. Nada. Então você tem que submeter ele mesmo. Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. Quando a Bíblia fala sobre sujeitar debaixo, repara que Romanos capítulo 16 vai falar o seguinte: porque o Deus de toda paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos, não é debaixo dos pés dele não, debaixo dos vossos. Você faz guerra porque você quer paz. Sabia disso? Sabia que toda paz humana ela é efêmera? Tratado de Versalhes durou até quando, gente? Durou até começar a Segunda Guerra. Era um acordo, você pega a paz. Eu estudei tudo isso em guerra. Paz de Westfália. Não, vamos fazer uma paz. A paz, gente, do homem não funciona. Agora, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, essa paz funciona. Então não tem acordo com o pecado. Você está entendendo? Os pecados mais simples. Esse aqui eu lido depois, lida com ele já. Esse que é o perigoso. Porque aquilo que o pastor Elimar falou sobre tentação é verdade. As tentações que são mais tenazes, aquele pecado que jaz à sua porta, é aquele que você não consegue dominar, que você tem que tomar cuidado com ele. Tá bom, gente? Então vamos ver a hierarquia dos exércitos de Deus. Aí, Colossenses 1,16 fala da hierarquia. Deus está lá no vértice superior.
acima de tronos, dominações, principados e potestades. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo. Aí, Deus está lá em cima. Aí o que acontece? Efésios 6,12 fala da pirâmide invertida. Eu quero parar um pouquinho para vocês entenderem isso. Tudo que o diabo faz imita Deus. Tudo. Ele quer ser como? Só que Deus é criador, ele é criatura, então ele não consegue criar. Então o que ele faz? Ele imita. Gente, eu estou falando sério com vocês. Você vai num terreiro, é um culto, sabia? Igualzinho culto. Só que é tudo tétrico, é tudo maligno. Mas é o seguinte: você quer convidar lá o Deus, canta louvor, eles chama ponto de macumba. A pessoa canta uma determinada canção, o terreiro daqui a pouco só manifesta pombagira, só manifesta Exu, só manifesta caboclo. Ele tem que cantar. Então como é que é? Deus habita em tronos de louvores, sim ou não? O diabo também, ele também quer isso. Então o que ele faz? Ele quer ser Deus. Ele quer que você peça coisas para ele. Ele quer que você dependa dele. Ele quer assim: não pede para mim que eu vou te dar. Sacrifica para mim. O que está na Bíblia, a Bíblia não fala. Você vai pegar um prato de barro, você vai matar uma pombinha, uma rolinha branca, você vai pegar ramo de ríçopo. Você vê nas encruzilhadas, é isso lá, só que em vez de ter o quê? Uma pombinha branca, tem uma galinha preta, tem um bode de mar morto. O diabo é um imitador. Então o que ele fez? Ele morava no céu, pegou aquela estrutura do céu e construiu o quê? Uma pirâmide invertida. É por isso que Satanás, ele é o grande dublador, um grande artista. Ele criou um reino de trevas semelhante ao reino de Deus, mas invertido para as trevas. Olha só, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade no lugar celestial. É a mesma coisa, só que quem está lá embaixo, no mais profundo, quem está lá? O Lúcifer. Ele quer ser como Deus. Então você tem que estar muito atento com o quê? Com as heresias.